Oi gente, eu sou a Agatha, geralmente eu apareço aqui para falar de viagens, mas hoje eu vim falar da minha fé, daquele mesmo esqueminha. Se você acredita em coisa diferente ou não acredita, é só pular esse vídeo e tá tudo certo. Hoje eu queria trazer um versículo pra gente refletir sobre ele. Ele tá no livro de Esther. Pra mim ele é o divisor de águas da história de Esther. Mas como eu não sei se todo mundo que tá vendo esse vídeo conhece ou lembra a história de Esther, eu vou fazer um resumo dela rapidinho e aí a gente retoma para falar desse versículo. E antes de começar, tem uma curiosidade sobre o livro de Esther. Ele é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus em nenhuma parte. A história de Esther se passa na Pérsia entre 486 e 465 a.C., durante o reinado do rei Xerxes. Esse mesmo que Rodrigo Santoro interpretou no filme 300. No livro de Esther, Xerxes é chamado de Assuero, que é o nome persa dele. E a Bíblia conta pra gente que o rei estava dando uma pequena festinha de 180 dias para os amigos. Ele estava reunido com os amigos dele, a rainha estava reunida com as amigas dela. Ele faz uma solicitação para a rainha, ela nega, ele fica chateado, destitui ela do cargo de rainha. E aí ele e os amigos dele têm uma brilhante ideia: vamos fazer um concurso, quem vai ficar com Xerxes? E aí que entra Esther. Esther era uma jovem órfã, criada pelo seu tio Mardoqueu, e é ele que incentiva ela a participar desse concurso, mas ele instrui ela que não revele a origem judia dela. E assim ela faz, ela esconde a origem dela e participa do concurso. O rei se agrada mais dela e a escolhe para ser rainha. E o rei Xerxes era que nem o Neymar, ele era cheio de parça. E tinha um parça que ele curtia demais, gostava demais dele, que era Amã. Ele gostava tanto de Amã que eles fizeram o seguinte decreto: que todo mundo que visse Amã tinha que reverenciar ele, tinha que se prostrar e reverenciá-lo. E toda vez que Amã chegava no palácio ou passava nas ruas pelo tio de Esther, que era Mardoqueu, ele percebia que Mardoqueu não reverenciava ele e nem se prostrava para ele, porque os judeus tinham como princípio reverenciar e adorar somente a Deus. Então Mardoqueu, ele não faz essa reverência para Amã e Amã fica ofendidíssimo. Mas Amã fica tão ofendido que ele não decide acabar com Mardoqueu, ele decide acabar com todo o povo do qual Mardoqueu faz parte, que são os judeus. E aí Amã vai lá no rei e fala a seguinte coisa: tem um povo aí que adora outro Deus, que não segue nossos costumes, que não faz reverência para ninguém. Eu acho que esse pessoal aí pode ser um problema, bora exterminar eles? O rei fala assim: nossa, que brilhante ideia, vamos sim, Amã, tá aqui, decreto assinado, carimbado com o anel do rei, tá tudo certo, bora exterminar esse povo mesmo que eu não quero problema. E Amã e os oficiais do rei saem pelo reino e pelas províncias, comunicando esse novo decreto de que os judeus serão exterminados. Mardoqueu vai falar com Esther, que é a rainha. E qual que é o medo de Esther? Se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada e o rei não gostasse, ela poderia ser morta. Então o que ela fala pro seu tio? Vocês oram e jejuem 3 dias, que eu vou orar e jejuar daqui 3 dias e vou entrar na presença do rei. E no 3º dia é isso que Esther faz. Ela se banha, se perfuma, se arruma e aparece na presença do rei. E a Bíblia diz que o rei fica tão feliz com a presença dela que ele pergunta o que ela quer, que até metade do reino ele daria para ela. Ela fala: não, calma, não é para tantão, eu quero um jantar com você e com Amã. E aí Amã é convidado para jantar com o rei e com a rainha na outra noite. Amã fica tão entusiasmado porque ele pensa assim: eu já sou o preferido do rei, a rainha me convidou para o jantar, eu sou o queridinho. E aí o que ele faz? Enquanto o dia tá correndo, que ele tá se preparando para esse jantar com o rei e com a rainha, ele manda fazer uma forca altíssima. É nela que ele quer que Mardoqueu seja enforcado. E na hora do jantar, Esther pergunta para Xerxes o que ele faria se ele soubesse que a vida dela corre risco, não só dela, mas de todo o povo dela. E aí o rei fica bravíssimo: como assim, colocando a vida da minha esposa em risco? Quem é que está fazendo isso? E aí ela conta para ele que é Amã, que com o decreto que Amã colocou, não só ela, mas todo o povo dela corre risco de vida. E o rei fica com muita raiva, e aí os guardas já tiram Amã e levam ele para ser enforcado na forca que ele estava fazendo para enforcar Mardoqueu. E aí, como o decreto do rei, uma vez dado, não podia voltar atrás, não tinha como o rei anular esse decreto. Mas aí o rei faz um novo decreto, dando aos judeus
o direito de se defender. E aí foram todos felizes para sempre. Tô brincando, gente, o felizes para sempre da Bíblia não é aí, mas isso é assunto para um outro vídeo. Depois, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês o versículo que eu acho que é o nosso felizes para sempre do cristão. Esse é o resumo da história de Esther. E agora a gente vai voltar um pouquinho para esmiuçar essa história. Por quê? Quando Mardoqueu fica sabendo do decreto que ele vai atrás de Esther pedir a ajuda dela como rainha, a primeira atitude de Esther não é ajudar. Muito pelo contrário. Ela fala assim, olha, se eu aparecer na frente do rei e ele não gostar, eu vou ser morta. Então vamos fazer assim? Vocês vão tentando resolver daí, a gente vai vendo o que dá, mas me deixa fora dessa. E quando Mardoqueu recebe essa resposta de Esther, ele manda a seguinte mensagem para ela que está em Esther 4:14. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E é aí que Esther repensa sua resposta e convoca todos os judeus para orarem e jejuarem com ela, para ela entrar na presença do rei. E é sobre esse versículo que eu queria que a gente conversasse hoje. Eu acho esse versículo muito interessante porque ele mostra a parte humana de Esther. Esther teve medo, Esther pensou em recuar. E a gente também pensa, principalmente quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, dá medo. Às vezes a gente fala assim, vou não, tem coragem não. E se você aí do outro lado já falou não para Deus, falou para Deus que não ia, que não faria, que estava com medo, dá tempo de repensar. Dá tempo de deixar Deus transformar a sua história numa história de coragem e vitória. E aí, pra gente voltar pro versículo, eu queria dividir ele em duas partes. A primeira parte é quando o tio dela fala assim, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Isso mostra que Mardoqueu não estava confiando em Esther. Não era Esther que ia salvar os judeus. Ele tinha plena certeza disso, era Deus. Esther podia aceitar ou não ser parte dessa história, ser usada por Deus para isso. Mas ele tinha plena certeza que Esther era só um instrumento, que quem faria era Deus. Isso é muito importante porque às vezes na nossa vida a gente acaba colocando nossa confiança em pessoas, em coisas, em cargos. E não é por maldade, não é porque a gente queira. Eu digo isso por mim. Porque eu precisei trocar de médico depois da minha segunda cirurgia. Eu fiquei abaladíssima, eu fiquei desesperada. Foi preciso Deus me lembrar que quem fez, quem faz e quem faria era Ele, não era o médico. Que eu precisava confiar era nele. E às vezes a gente faz isso, a gente deposita a nossa fé em lugares errados. E é sempre bom a gente relembrar que quem faz é Deus. Então, se você estava confiando em alguém ou você estava confiando em algum cargo e isso caiu por terra e você recebeu alguma notícia essa semana que te deixou com medo, não esqueça de lembrar que quem faz é Deus. As pessoas são só instrumentos na mão dele. E se ele não usar a pessoa que você estava imaginando, se ele não usar o cargo que ele estava imaginando, ele vai usar outro. Mas se ele te prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. E na segunda parte do versículo, Mardoqueu chama Esther para uma reflexão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? E aí eu te pergunto, por que você chegou onde chegou? Por que você tá no cargo que você tá? Por que você ganha o quanto você ganha? Será que é para colocar medos nas pessoas? Será que é para tratar as pessoas como se fossem inferiores? Ou é para ajudar as pessoas? Ou é para que elas vejam nas suas atitudes o amor e o acolhimento de Deus? Quando você chegar no seu trabalho amanhã, eu te convido a parar um pouquinho e pensar nisso. Por que eu estou aqui? E se estou aqui, como eu posso ser útil aos propósitos de Deus nesse lugar? Como que eu posso alcançar pessoas nesse lugar? Como eu posso fazer que através de mim e através do meu cargo, as pessoas creiam no amor, no perdão e na bondade de Deus? Essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Eu espero que ela tenha falado com você, eu espero que ela seja útil para você e útil na sua vida. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.